Mas antes do Baracy, quando a gente bate agora 400 simultâneos, 9 minutos e meio, eh, o bolsonarismo já mediu todos os nomes possíveis nas urnas. Todos os nomes. Inclusive nomes que, quiçá, fazem parte do espectro político, como o de Gustavo Lima. Sim, Gustavo Lima foi medido em temperatura pela popularidade para ver se ele seria a salvação da lavoura, a tábua para se abraçar em meio à tempestade no oceano, se ele seria o extintor de incêndio para salvar o bolsonarismo da chance concreta, quase que factual e predestinada de Lula enquadrar uma quarta eleição, a sua segunda em sequência. Gustavo Lima, Eduardo, Michele, Tarcísio, a prateleira mais baixa com Zema, que vai lançar candidatura daqui outro dia 16 agora de agosto. Guardem na agenda, não marquem compromisso, todo mundo ligado para acompanhar o Zema se lançando à presidência da República, o Nanico Zema, né? Imperdível, um evento, nossa, para marcar no calendário. Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior. Me lembrem quem mais aí, gente. O Bolsonaro que nunca abandonou o sonho de uma noite de verão, como diria o Collor. Mas tem um nome que eu preciso sugerir agora para o bolsonarismo. Tem um nome que não foi testado pelo bolsonarismo e que eu vou dizer, e por favor, tomem cuidado com o que eu digo aqui, eu não estou defendendo esta persona de modo a achar que ele seria compatível com os meus desejos, jamais o seria, mas ele é uma síntese do bolsonarismo hoje com melhor representação. Esse cara poderia performar melhor do que quase todos que eu falei aqui, acreditem se quiser. Ele não foi testado ainda. Luiz Fux. Luiz Fux pode representar melhor o bolsonarismo do que qualquer um destes nomes. Ele tem tudo que esses caras estão buscando para a fabricação de um novo ídolo. Para que seja o novo santo no altar para as rezas desesperadas do fascismo brasileiro. Luiz Fux é da alta corte do judiciário, da democracia liberal e conservadora, sempre em namoricos pelos cantos com os interesses da aristocracia fétida desse país. Ele nunca foi tão pelos cantos assim. Ele já chegou a pegar na mão, na sala, na frente do pai. Só que nos últimos tempos, o Luiz Fux foi para a cama com o bolsonarismo, se amaziou com o fascismo, não teve medo de trocar fluidos com o pior e mais odiento contingente social da nossa história recente, que é o núcleo bolsonarista. Luiz Fux é hoje alguém que lava a alma do bolsonarismo sem medo. Não pensem, não. Não diminuam, não. Não banalizem que Fux votou ontem por manter o seu passaporte para visitar o Pateta e o Mickey. Isso é uma forma de pechar, é óbvio, né? Ironicamente, de pechar esdrúxulamente, a força de parir bigorna que o ministro da peruca faz para não se inviabilizar com o aparato bolsonarista e fascista deste país. Luiz Fux prefere trair a Carta Magna do que trair os seus carcamanos. Luiz Fux prefere trair a integridade do entendimento de uma corte sobre um risco perigosíssimo, visceral e eu diria pertinente a ponto de ser cotidiano
do golpista Jair Bolsonaro do que trair, muito provavelmente, seus mecenas. Luiz Fux prefere trair a sociedade brasileira do que trair o sindicato do crime do fascismo brasileiro. Luiz Fux é hoje o mais próximo que o bolsonarismo tem de um Sérgio Moro possível. O fascismo tentou fabricar em Moro o super-herói à brasileira da justiça, onde Moro tentava encampar o capitão Nascimento da toga, o homem que prendeu Lula, o homem do martelo, o homem da lei, o homem que não abre mão de valores do conservadorismo, do combate ao comunismo, o grande probo que passa a espada e corta na carne da corrupção. Uma balela, uma história muito frágil de um criminoso contumaz, de um escroque, que tão rápido acendeu, tão rápido sumiu. Tá aí, aos gritos. Parece aquele louquinho de bairro que às vezes fica falando e ninguém dá bola. Mas tá faltando este personagem pro fascismo brasileiro. Luiz Fux preenche bem. In Fux we trust. Quando isso é dito por um dos maiores corruptos do judiciário brasileiro, um promotor, que poderia ser chamado de advogado do diabo, porque vendeu, sem medo de ser criminoso, o pouco da decência do poder judiciário para os seus planos, em conluio com o juiz que eu acabo de citar e com todos os integrantes desta gangue que solapou o país de ponta a ponta, in Fux we trust. Quando lá atrás se diz isso, ainda segue sendo o melhor slogan, a melhor síntese, a melhor tatuagem para colocar no braço. De um lado, tatue uma suástica, porque ela representa a ideologia. Do outro, tatue esta frase porque ela representa um projeto. In Fux we trust. Ele continua sendo chamado como se fosse o símbolo do Batman jogado no céu. Quando a coisa aperta, in Fux we trust. Por favor, Fux, venha nos salvar. Mesmo que o seu voto não faça a diferença por um completo, ainda assim nós não nos sentiremos abandonados, sentiremos que há uma representação, que há algum tipo de personagem de relevância na Suprema Corte. E não estou falando que o Bolsonaro não tem os seus postos avançados, mas são uns nanicos irrelevantes, são 2 cafés com leites, e falo de André Mendonça e falo de Cássio Nunes Marques. Quase como aqueles 2 filhos menores, caçulas, que você ia brincar e tratava-os como café com leite mesmo, tirava o controle do videogame da tomada e eles achavam que jogavam. Fux não. Ele senta na mesa dos adultos. Fux está no panteão. Assim como também esteve no panteão Hades. Fux é hoje o herói do bolsonarismo. E isso me pega de uma forma, porque alerta para algo que venho batendo na tecla. O judiciário brasileiro terá sempre Paris. O judiciário brasileiro nunca poderá ser um pendão para representar os interesses típicos da sociedade. Sempre temos que confiar desconfiando com a sobrancelha arqueada.
Hoje temos em Alexandre de Moraes, em Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, uma espécie de esperança. Mas essa esperança, ela não pode se tornar uma confiança cega, porque a Suprema Corte é das perucas, de um sotaque que se mistura com falas empoladas, de uma leitura apática e empoeirada dos livros e dos régulos judiciários, mas não passam de fascistas de toga. Hoje, Luiz Fux. Ainda bem que, no atual momento, se faz minoria. O judiciário está longe de ser progressista, mas ele não precisa ser fascista. Luiz Fux não tem medo de assim ser considerado. Votou sabendo que seria derrotado, alegando que Alexandre de Moraes transbordava e exagerava. Mas ele prefere ser encarado com olhos de desaprovação e desprezo pelos colegas que divide o cotidiano de trabalho, não porque ele tem um entendimento diferente, porque isso seria democrático. Não porque tem um entendimento diferente sobre a letra da lei, porque isso seria saudável. Não porque tem um entendimento diferente sobre a condição jurídica deste caso e episódio, porque isso seria o direito. Mas porque ele está aliançado, comprometido com o bolsonarismo. Ele é o posto avançado do Poder Judiciário na representação da primeira turma da Suprema Corte. In Fux we trust. Nunca percam isso de vista. E saibam que Luiz Fux, logo logo, terá bonecos para vender na loja do fascismo, terá camisetas para vender nas marchas do bolsonarismo. Ele é o novo herói. Porque o poder não permite vácuos. E por momento ninguém está ocupando a cadeira do rei louco. Bolsonaro jaz. Não nasceu ninguém no dia seguinte. Fux pode ocupar esse espaço. Tomem cuidado. 2026 ainda aguarda a síntese do fascismo e ela pode usar peruca.